Mas então, acho que a gente pode começar, gente. Daí quem for entrando vai pegando a fala aí no comecinho. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje com a gente, né, nesse dia de frio. E só lembrando para pedir para todo mundo lembrar de fechar o microfone durante a apresentação para não dar o eco, né? E é isso. Lembrar também que se alguém tiver algum comentário durante a fala, pode deixar ali no chat, depois a gente retoma, né? As perguntas também ficam ali para depois. Então, hoje o convidado, para quem não conhece, é o Emerson Persona. Ele se formou na Belas em Pintura, ele fez pós lá também em História da Arte Moderna e Contemporânea. Ele também fez mestrado e, até onde eu sei, está fazendo doutorado agora. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o processo dele. E é isso, eu vou começar aqui a apresentar. Então, o pessoal ainda vai entrando. Eu já vou pôr aqui na tela. Então, antes de começar, eu meio que preparei a apresentação, meio construindo uma ideia de linearidade da minha pesquisa, assim, para ficar uma coisa bem didática, divertida, assim, para vocês que não conhecem meu trabalho. E para saber, assim, puxa, da onde que eu me toquei que isso é importante para mim, né? E até onde eu trago essa certeza de produção e de estar construindo essas imagens, né? Então, bom, como a Luísa falou, meu nome é Emerson Persona, é esse nome mesmo, né? As pessoas falam, ai meu Deus, pegou o sobrenome do filme do Bergman, mas não é. É Emerson Persona mesmo, nasci assim, e assim eu preservei, né? Então, eu sou de Curitiba, né? Morei muitos anos numa cidade do interior do Paraná. Eu gosto de falar isso porque eu acho que morar numa cidade do interior e poder nadar no rio, comer fruta no pé e tomar leite puro foi muito bom para mim, assim. Então, brincava muito sozinho e apesar dos brinquedos, o que eu gostava mesmo era de brincar com barro, com pedra, com madeira, montar coisas e eu tive uma infância muito rica e com muito incentivo dos meus pais, né, porque me davam muita tinta, lápis de cor, aquelas canetinhas, né. Então, eu vivia muito do meu tempo desenhando muito, 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 e os meus pais incentivavam, né. Anos depois, quando eu já mais velho, né, porque eu fiz Belas Artes bem mais velho, e eu resolvi fazer a Belas Artes, porque a história é bem engraçada, assim, porque eu fiz uma pintura e dei de presente para um amigo que colocou no escritório dele, e daí um dia o João Osório Brezinski foi nesse escritório e falou, quem fez essa pintura? Ah, foi um amigo meu. Ah, manda esse cara para Belas, né? Meu, eu nem... Olha, eu vou confessar que eu não sabia da existência da Belas Artes, eu era modelo na época, e a Belas, ela... Se existia, eu não sabia. Daí eu fui pesquisar, fiz a matrícula e estudei, né, e passei no vestibular. Naquela época era um vestibular bem puxado, né, com apresentação de portfólio, enfim, eu fui à luta e acabei passando. E falando em Belas Artes, eu me senti na Belas como um lugar de pertencimento meu, assim. Eu, depois de ter passado por várias coisas na vida, quando eu migrei para Belas, quando eu entrei na Belas, eu me senti em casa, assim, muito realizado. Tanto que eu ia para aula com febre, doente, e adorava, assim, adorava estar lá. Às vezes o professor faltava, eu falava, ai meu Deus do céu, por que faltou, né? Agora eu vou ficar aqui fazendo alguma atividade aqui dentro, mas eu não queria sair de lá, né? Então, é isso, é um brief da minha entrada na Belas, tá? Vamos começar então, Luísa? Não sei se é a Luísa, se é a Bárbara, então, volta mais uma. Adianta mais uma. Aí, ó, esse é o meu ateliê, né? O ateliê que eu divido com o outro artista, Francis Rodrigues. E nesse momento aí eu estava dando um tempo de uma. Nesse dia, aliás, foram 3 dias que estavam fazendo um documentário sobre a minha produção. Era um documentário chamado Persona, pela Ecrã. E ali eu estou no momento de descanso. Essa pintura que vocês estão vendo na parede, uma pintura, né, grande, né? Ela tem 2,75 por 2,50. Ela participou da Bienal de Curitiba, né? Então, nesse espaço aí, que vocês estão vendo um pedacinho, né? A gente produz, estuda, tem aula, né? A gente
nós fazemos cursos, eu e o França promovemos orientação de artistas, busca de poética, enfim, desenvolvimento de projetos, né? E esse é um espaço onde eu vou por necessidade de todos os aspectos, assim. O ateliê é uma espécie de bolha e refúgio, principalmente na época da pandemia, né? E o engraçado é que esse espaço, ele me contaminou demais na maneira como eu penso a pintura, porque eu e o meu sócio, o Francis, a gente começou a comprar plantas, né? E começamos a encher o ateliê de plantas, tentando, acho que talvez, resgatar um pouco do mundo lá fora, que nos foi negado pela pandemia, né? Então, a gente é quase uma floresta. Então, eu falei para o Francis, vamos parar, senão daqui a pouco ninguém mais entra aqui, só ainda entra com facão, né? E essas plantas acabaram contaminando a minha pintura também, né? Já estavam contaminando, mas elas contaminaram mais ainda, ok? Olha, eu destaquei esse trabalho, que foi um trabalho de desenho, que eu fiz na disciplina de desenho na Belas Artes, né? Nesse trabalho, eu comprei plásticos e pintei, fiz colagem, né? Eu comecei a perceber o limite entre pintura e desenho, que o meu trabalho, ele fala bem isso. É pintura, desenho e colagem ao mesmo tempo, assim. É uma discussão que eu percebi ao longo da execução dos trabalhos e como eu me situei dentro da expressão, né? Então, vocês vão perceber que essa figura, esse touro, ele vai aparecer bastante nos meus trabalhos e eles surgem no momento em que eu estou discutindo as paixões humanas, né? A fúria, a raiva, a erotização do corpo. Então, esses animais, eles vão aparecer bastante. Esse trabalho é um trabalho da época da Belas Artes também. Ele é muito significativo para mim. Vocês podem ver que a ideia de flores ou essas construções mais orgânicas, né, que remetem à flor, foi um momento difícil da nossa vida, por causa meu pai, ele estava morrendo de uma doença terminal, e a morte dele, já no finalzinho, ele começou a perder as suas memórias, né? Então, todas as memórias que ele ia esquecendo e ele ia se apagando, ia ficando vazio. Uma coisa interessante que aconteceu, que ele não se esqueceu de mim, assim, então ele me chamou até o final, né? Eu dava banho, fazia a barba dele, enfim, foi um momento bem importante para mim na relação com meu pai, né? Eu tinha uma mostra já em 2010 com o Francis, e saindo da Belas já com uma mostra, e ele na situação, eu pintava, ia para o ateliê, trocava fralda e voltava, e foi um momento bem difícil. Então, essa cabeça que parece um vaso, cujas flores saem da orelha, do ouvido dele, são as memórias que são apagadas e a pessoa vai sumindo devagar, assim, tá? Então, essa é a cabeça do meu pai, cujas memórias foram sendo esquecidas, né, se é que dá para se usar isso, né? Essa pintura faz parte do acervo da Lígia Noceira, que era uma professora da Belas, que faleceu, agora faz parte do acervo da filha, né? Ok? Próximo, né? Gente, isso aqui é um exemplo que eu dou de como que a gente, de repente, se situa dentro da academia. Nós temos aí esse busto, que é um gesso que foi nos presenteado, né? A Belas Artes recebeu esse de presente e vários outros da Academia de Belas Artes de Roma, né? Na época de sua fundação. Então, todo mundo passa por esse busto. Acredito que as meninas devam ter passado também. Esse busto é muito emblemático, né? E a grande maioria de vocês também se fizeram belas, né? Então, por que eu trago isso? Então, a gente tem aqui um objeto da mimese, que é um objeto que participa do fenômeno, né, do tridimensional. Daí, no meio, em 2006, tem um desenho que eu fiz, que foi uma prova final de desenho para um professor da Belas, gostou tanto, que acabou me dando um 10, né, por esse desenho. E em 2015, eu estou pensando esse mesmo corpo, como ele se apresenta, da maneira como eu me vejo fazendo, né? Então, eu vejo esse exercício de 2006 como um exercício de volume, né? E eu me vejo totalmente em 2015, né? Eu consigo me projetar a partir da produção
desse desenho de 2015, onde eu estou rompendo, né? Rompendo com essas construções mais acadêmicas, mas ainda percebendo como é importante para mim, como exercício da sua época, né? O Greenberg vai falar isso, né? A gente não pode repetir a história da arte, mas a gente não pode esquecer, né? Tá? Constrói significado, mas a gente não vai fazer aquilo que já foi feito, que já acontece, né? Vamos em frente? Gente, estou falando muito rápido ou tá bacana assim? Tá audível? Tá? Eu vi ali o positivo da galera, então vamos em frente. Gente, essa foto é uma super chantagem para dizer como eu sofro para pintar. Assim, quando os trabalhos são muito grandes, eu coloco no chão, como eu falei, né? Eu corto no tecido, né? E mando costurar ao redor, mando o alfaiate fazer uma bainha e depois eu mando colocar ilhosa em cima que vai sustentar essa pintura na parede. Então eu preparo esse algodão cru, né, com a tinta acrílica, somente com tinta acrílica de parede, né, porque a tinta acrílica de parede ela é um polímero, a tinta acrílica é também um polímero, então você consegue trabalhar dessa mesma forma. Ela não fica quebradiça, porque a outra, depois que é malhável, vai por cima, né? Então eu desenho, muitas vezes eu desenho no chão mesmo, né? Quando é super verão, assim, melhor para trabalhar, daí eu fico de meia, né? Então eu vou desenhando joelhos ali e dá certo. E daí essa pintura ela é erguida na parede. Nosso ateliê tem um pé direito bem bacana, de 3 metros, aqui 3,20 metros. Então para eu ter essa distância, né? Distanciamento da imagem para ver como é que ela está se organizando no espaço, né? Vamos lá? Então, olha, o resultado é esse trabalho aí, que é um trabalho de 3,50 metros por 2,70, se não me engano, tá? É isso, né? Esse trabalho ele foi mostrado na Casa Andrade Muricy, faz parte do meu acervo, e ele está discutindo. Eu vou falar para vocês algumas das questões que eu trago nos meus trabalhos, porque a gente está aqui num papo de amigos mesmo, né? E não. Porque muitas vezes, quando você explica o trabalho, você corta a capacidade do outro de fazer uma leitura própria, né? Mas como o nosso papo aqui é mais me mostrar, né, da onde que eu busco essas ideias, esse animal que lambe esse rosto, que é uma referência de máscara africana, que é algo que me acompanha, do qual eu gosto demais, na cultura negra, é algo que me toca demais. É o momento quando nós somos pegos por uma surpresa da vida, um viés, assim. Então é esse susto que a gente leva, né, nessa fração de segundo quando tu pego por um viés, né? E é claro que vocês percebem ali que ali já estão os corpos seccionados, né, principalmente o corpo feminino, tem um animal também cuja cabeça ela está flutuando no espaço. Eu secciono esses corpos ao longo do meu trabalho porque eu me sinto desconfortável socialmente, assim, né? A nossa sociedade sempre está em ebulição, as coisas estão sempre acontecendo e me parece que sempre de forma muito desfavorável no geral, assim. Então, esses corpos, para mim, nunca são íntegros na realidade. Assim, eu nunca me sinto totalmente relaxado ou íntegro. Tipo assim, nossa, tá tão bom, né? Tá bom a vida, nossa, tá tranquilo. Não, não tá, né? Tem sempre alguma coisa ou outra que vai fazer com que a gente se mexa e receba um chacoalhão, assim, para seguir em frente, né? Próximo. Esse trabalho na época da exposição, na Casa Andrade Muricy, graças a Deus, parece que vai voltar, né? Então, um espaço maravilhoso. Eu fui um dos últimos artistas a expor nesse espaço antes que fosse fechada para uma reforma que nunca aconteceu, né? Então, foi em 2012 isso. Enfim, é isso aí. Olha, essa pintura, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que está sendo pintado ali, porque vocês vão perceber que eu nunca sei aonde eu vou parar ou o que vai acontecer até o final. Então, eu tenho uma ideia de algo que eu estou tentando construir, uma imagem, e depois eu vou trabalhando. Quando essa pintura vai para a parede, eu começo a repensar esses espaços, né? Então, vocês percebem que tem uma máscara no centro, e ali é próximo aonde eu me encontro,
tem a cabeça de um animal, né? Ok? Vamos em frente. Aí, ó. Ali onde eu estou sentado já mudou bastante, vocês estão percebendo? E aqui do lado direito é o resultado final. Então, como é como é que eu faço? Como é que eu procedo? Eu desenho tudo aquilo que eu tenho que desenhar, e quando acontece o fundo, ou a ideia de fundo, exatamente a tinta com o pincel ela vai funcionar como uma borracha, que vai recortar essas imagens, até eu chegar no momento que eu falo, ó, é isso que eu queria, né? Eu acho que a imagem acontece, e daí, claro, eu vou acrescentando outras camadas, outras formas, né, para que a imagem tenha um equilíbrio, que ela se feche no espaço da melhor forma possível. Então, esse trabalho é um trabalho que participou da Bienal, aquele trabalho que eu mostrei para vocês anteriormente, também é um trabalho grande, né, de 2,75, né, por 2,5, né, trabalha com tinta acrílica. Ele é um trabalho também que passou pelo processo de recorte, de reformulação do espaço. Percebam que essas flores, elas estão sempre me acompanhando, né? Então, esse corpo aí, esses corpos, eles brotam, né? Percebam que os olhos eu faço vazados, quase como uma semi-morte, mas mesmo assim a vida brota a partir do que está sendo instaurado ali, né? Instaurado. Então, próximo, por favor. Aí há uma relação, essa é uma foto da Bienal, né? Eu coloquei só para a gente ter uma relação de corpo, né? Como que o corpo se porta na frente da pintura, para ter uma noção de escala mesmo. Ó, como que ela era no começo, né? Esses chifres, eles eram muito mais orgânicos, e depois no processo de limpeza, e perceba que parte do chifre no centro vira o peixe que está acontecendo aqui do lado direito, né? Então há um reaproveitamento de espaço, né? A cor também muda, né, de um espaço para o outro, existe uma ideia de divisão entre esse espaço. E agora eu tenho, assim, uma paciência de Jó, assim, porque eu vou reformular esse espaço com uma tinta nova, com um pincel muito pequenininho, assim. Então eu vou redesenhando com a maior paciência todo o espaço, e muitas vezes são desenhos bem complicados, mas eu vou, né? Fico horas ali, ouvindo musiquinha, tomando muito café, esqueço até de almoçar. Às vezes o França me liga, você já almoçou, cara? Eu falei, não, então, eu vou levar alguma coisa para você. Porque vocês que pintam, vocês sabem, a gente acaba até esquecendo da gente, né? E vai fazendo essa ação por sobre o objeto, né? Próximo. Esse é um trabalho também que foi para a Bienal, eu expus 2 trabalhos grandes, do mesmo tamanho, né? Então, eu trabalho bastante também com esses animais, eles são, assim, meio diabretes, meio sacanas, assim, eles são fofinhos, mas eles não são muito legais, assim. Então, nesse trabalho aqui, eu estou falando bastante, na época, estava tendo um processo de sexualização da criança, algumas violências, estupros, e eu fiquei muito chocado com esse tipo de ação, assim. Então, essa figura que sorri, né, de forma sedutora, mas ela não é, né? Próximo. Então, olha, aqui foi uma exposição no Musa da Federal, onde eu propus para o espaço 15 metros de pintura na horizontal, por 2,75 alguns trabalhos, né, de altura. Então, lá vocês conhecem o Musa, né, que é um espaço lindo. A primeira sala é uma sala menor, eu expus desenho, a gouache, e na segunda sala eu expus somente essa parede de pinturas com textos de 3 pessoas que eu considero muito, que uma delas é o Francis, a outra é um poeta aqui de Curitiba, a outra é o Fabrício. Então eu peguei 3 pessoas de diferentes áreas para verem os trabalhos e como elas reagiram a eles, né? Ok?
Nessa próxima, uma aproximação, né, claro, do que está acontecendo lá no fundo. Então, vocês estão vendo as duas pinturas da Bienal, ladeando essa figura negra cujas flores se projetam do rosto, né? Essa pintura surgiu na época do meu mestrado, eu tratei do embranquecimento do negro na sociedade, e eu trabalhei também com a ideia de representação da Santa Maria Bueno. Vocês conhecem a Maria Bueno, a nossa santa do cemitério municipal, né? E ela é uma santa representada branca, né, pelo Raul Cruz e pelo Alfredo Andersen, só que ela é de matriz africana. Então, a minha pintura tenta resgatar essa raiz africana da Maria Bueno, e como nós não temos a ideia do rosto dela, também é uma construção, né? Eu preferi colocar flores, então está discutindo a cultura negra junto com a possibilidade de representação do rosto da Maria Bueno. Vocês estão vendo ali que o corpo dela possui umas pintas com aquelas pinturas ritualistas, né, africanas, né, do sincretismo africano, e também existe uma sombra, ó, a sombra do lado esquerdo e do lado direito. Por quê? Porque essa imagem, é o que eu quero dizer, que ela oscila de um lado para o outro, porque a Maria Bueno era o quê? Santa prostituta, branca, negra, então ela está sempre oscilando, né, até encontrar um equilíbrio, né, dentro de uma verdade possível, né. Próximo. Olha, esses são os desenhos, alguns dos desenhos que eu mostrei na sala anterior, na exposição do Musa, né? Vocês estão vendo novamente que ali acontecem alguns animais, né? Existe aí um trabalho que está discutindo o gênero, novamente esses diabretes, essas figuras muito coração ferido, né? Sexualidade, enfim, esses temas que são tão nossos, né? Então, aqui, ó, esse recorte que eu fiz das ressignificações, linhas, cores e cortes, é porque eu fiz assim, ó. Com o passar do tempo, eu comecei a passar por um processo antropofágico, assim. Eu comecei a usar meus trabalhos para recortar e fazer colagens, né? Então, alguns desenhos que já estavam comigo, já tinham participado de alguns certames, eu cortei, repintei e acabou acontecendo novos trabalhos que daí foram expostos no MUMA, ok? Então vamos, para vocês entenderem, ó, esses trabalhos em guache, preto, branco e cinza, na pandemia eles ficaram coloridos para mim, né? Eu revisitei esses trabalhos e eu comecei a aplicar cores em cima, talvez, sei lá, movido por algum processo talvez, de negação desse trabalho anteriormente, ou de reafirmação de novos conceitos a partir deles, né? Então, durante a pandemia, eu soube de muita violência doméstica com relação às mulheres, né? Muitas alunas nossas passaram por alguns problemas, tiveram problemas. Eu, na época, eu estava dando aula na Belas, eu era um professor PSS. Não tentei mais justamente por causa do doutorado, mas enquanto eu estava lá, fiquei 9 anos na Belas, a gente soube de algumas histórias, tivemos que criar algumas ações para proteger essas meninas, enfim. Então, esses corpos, eles são reformulados a partir da cor, e esses cactos, eles começam a aparecer bastante nesses trabalhos, tá? Vocês vão ver mais para frente. Próximo. Então, novamente, ó, claro, são trabalhos reformulados, repensados. Por quê? Porque durante um pouco antes da pandemia, a minha mãe tirou um nódulo do seio, né? E a gente teve que passar por esse processo de rádio, então eu levava ela para receber, ia lá e a gente conversava com muita gente, e a gente viveu histórias muito fortes, assim, de meninas de 11 anos com câncer, bebês, pessoas de idade. Então, foi um momento muito louco, assim, e ao mesmo tempo a minha mãe estava bem, né, só recebendo a rádio, e só recebendo diante das tragédias que os outros estavam vivendo, né. Então, eu comecei a trabalhar bastante com esses seios feridos,
né? Porque eu percebi como é importante isso, né? Como é sofrido para as mulheres passarem por esse processo de retirada do seio, esses tratamentos que são tão dolorosos, são tão violentos, né? Ok? Olha, esses animais, né, como eu falei anteriormente, são as paixões humanas, né? Aquelas coisas que acontecem rapidamente, né? Quando a gente vê, a gente já fez, né? Então é isso, esse é um touro ensandecido mesmo, que não pensa e vai e faz. Próximo. Ó, novamente, ó, essa figura do lado esquerdo, ela tinha uma identidade, porque é o rosto. Então, a gente reconhece um corpo que ele é reconhecível. Eu olho para o rosto de vocês e vou reconhecer esse rosto na rua, né? Eu não vou lembrar do joelho de vocês, porque a gente consegue entender o outro pelo rosto, lógico, né? Então, eu repensei que, de repente, essa mulher que está passando por isto são várias mulheres. Então, o que eu faço? Eu tiro o rosto dela. Então, a identidade, ela é algo que nós vamos propor a esse corpo, né? E não trago mais ela como algo que, olha, essa mulher é assim. Não, essa mulher são todas as mulheres possíveis, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês nossa, você trabalha só com o corpo feminino. Não. Só para justificar, né, a título de curiosidade, a minha família, as mulheres são muito fortes, sabe? Muito fortes. A minha nona era uma mulher maravilhosa, forte, italianona. A minha avó também, né, super batalhadora, né, desbravando o interior, mato. Minha mãe, uma mulher forte. Minha irmã, viúva cedo, segurou a barra da casa dela, né? E a minha sobrinha também, 22 anos, assim, super poderosa, assim. Então, eu sou cercado demais por essas mulheres poderosas, assim, as minhas amigas, assim, aquelas que eu me cerco, assim. Então, eu bebo muito do poder dessas mulheres, né? Me sustento muito nelas, assim. E o que eu faço? Muitas vezes eu estou falando de questões masculinas representando o corpo feminino, tá? Exatamente isso, por uma questão de construção de identidade com esse corpo. Ok? Próximo. Novamente, ó, né, esse touro, as paixões humanas, e é isso, vou ficar por aqui nessa imagem assim. Né? Cor, volta, né? Ó, esse trabalho foi um dos que eu fiz também, falando do câncer do seio. Vocês percebem que existe ali uma junção de seios e existe um espaço vazio desse seio que foi retirado, mas que ele é importante ser pensado na ideia de como esse corpo fala dele, como esse corpo reage a partir da sua ausência, né? Olha, essa foto, ela está mostrando os trabalhos como eu mostrei no MUMA, que foi uma exposição que eu dividi com o Francis, né? E eu mostro essas pinturas, colagens, desenho, que eu chamo, né? Pintura, desenho, colagem, nessas caixas de acrílico, justamente. Por quê? Porque eu faço essa junção de imagens para discutir esse momento que a gente vive, que é ser bombardeado constantemente por imagem, né? E que a gente não dá tempo de repente, de estar digerindo algo e a outra coisa já acontece, então a gente está ali uma espécie de uma catarse, né? Por diversas culturas nos bombardeando, né? Olha, essa foto, eu adoro essa foto, tem uma história muito legal. O que acontece? Esse lado da exposição, que é o meu lado da exposição, né? O Francis estava do outro lado. A gente ficou na sala Domício Pedroso, e os trabalhos na parede, e era o último dia de exposição. Eu sempre, quando eu estou expondo, eu estou visitando para saber se os trabalhos estão no lugar, porque às vezes vai fazer uma faxina, deixa torto, então eu estou sempre visitando, né? Passo e vou embora.
também gosto de saber o número de frequência, e lá no MUM eles têm um registro muito interessante do número de pessoas que estavam, né, que estavam diariamente lá. Eu estava lá tranquilo, o último dia, relaxado, ai, que bom, passou, cumpri a minha função, né, dentro do espaço, né, e da Fundação Cultural, e de repente esse menino entra. Só que foi uma coisa tão interessante que esse menino entrou e ele parou na frente de cada imagem, ficou muito tempo digerindo cada imagem, assim. E eu fiquei muito tocado por isso. Porque muitas vezes a gente vê o todo muito rápido, também é válido, né? Não estou criticando, porque eu também sou assim às vezes, né? Mas ele parou e nessa posição que ele está aí, ele ficou em todas as imagens, tá? E ele levou o quê? Mais de 1 hora ali dentro e nós ali. Depois, quando esse menino saiu, eu fui falar com ele. Nossa, você é o artista, não sei o que. Ele me disse algumas coisas bem bacanas e eu agradeci a ele, porque eu não conhecia as outras pessoas, mas eu acho que eu fiz essa exposição para esse menino, sabe? Para esse momento que ele me presenteou com tanta delicadeza e tanta atenção, né? Porque eu consegui roubar 1 hora da vida dele, né? Com o meu trabalho. Olha, essa é uma mostra que aconteceu no MON, com 3 artistas, né, o Hugo Mendes e o William Santos, que são artistas maravilhosos, assim. E o MON, ele fez um recorte chamado Sensível por Natureza, onde o curador pensou artistas que trabalham com a natureza, né? E no meu trabalho, aquilo que eu trato como, sei lá, lembranças, como cultura, e o curador viu flores, né? Então, você pode passar, Luísa ou Bárbara, não sei quem está passando. Esse trabalho que esteve exposto no MON, né, que é um trabalho de 1,5 por 2,20, 2,30, né? O curador viu flores e viu natureza, né? E a inserção desse corpo. Vocês percebem que existe essa ideia de rosto, né? Que novamente são aquelas máscaras africanas que eu sou apaixonado, né? Sei lá, Mama África, nossa origem, né, gente? A gente não pode negar, né? Então, percebam que na boca dessa máscara existe uma rosa, né, ou uma flor, enfim, uma rosa. E eu estou discutindo aqui formas de nos fazer calar, né? Então, como as pessoas muitas vezes plantam coisas que fazem com que a gente se sinta anulado e passa por um processo de achatamento, né? Então, essa flor na boca, que aparentemente ela é agradável, sei lá, remete a uma flor da mimese, que todo mundo vai gostar, ela está com a sua haste com espinhos na garganta da pessoa. Então, muitas vezes nós nos calamos e pagamos um preço caro por esse cala-boca, né? Isso vai nos ferir durante anos e anos e anos e anos, né? Ok? Então, ó, se vocês repararem ali, existe um cinza em alguns pedaços. O cinza era o fundo, que novamente eu redesenhei com esse vermelho que eu faço, né? Eu fiz esse vermelho a partir do magenta e amarelo, e daí eu reformulei novamente esse espaço, criando essas flutuações. Porque, na realidade, essas flores, elas eram um grande jardim, que eu recortei, e criou essas imagens flutuantes, ok? Ali, ó, a exposição, o Hugo Mendes lá no fundo, trabalha com madeiras de casas queimadas, né, e desenho, trabalho maravilhoso. Meu trabalho ali, próximo, e o meu trabalho no meu ateliê, nessa mesa aí onde eu trabalho, já há alguns anos, alguns trabalhos na parede, e no fundo lá que vocês, tem um pedaço do que eu chamo de portal da felicidade, que é a nossa porta de entrada, onde eu coloco objetos que as pessoas nos dão quando vêm visitar o ateliê. Então, são bilhetes, bordados. Um aluno fez um pincel para mim ali do lado daquela foto vermelha. Então, bonequinhos que fui para a Europa, fui para a Argentina, trouxe. Então, a gente vai colando tudo ali e forma esse portal do amor, assim, né? Das pessoas que gostam da gente, que quem vem aqui passa por esse portal, né? Tem ali a foto autografada da Marlene Dietrich, que
que é uma pessoa que eu amo, né? Enfim, vamos em frente. Espaços de confinamento são espaços que nós fomos obrigados a ficar, né, nas nossas casas, nos nossos ateliês, e em alguns outros espaços, claro, sempre reduzido, né, a partir da pandemia. Vamos lá? Então, essa pintura, ela surge a partir desse acúmulo das plantas aqui do nosso ateliê e já é uma continuidade daquilo que já estava acontecendo desde a época da Belas Artes na minha pesquisa, né? Agora, é legal pensar que alguns anos atrás eu fui visitar uma exposição do MON e eu vi uma exposição de uma artista chamada Niobe Chandó. Vocês conhecem a Niobe Chandó? É uma senhorinha linda, vale a pena. E o que a Niobe fez? Ela trabalha nos anos 70, trabalha o negro nos anos 70, 60. E a Niobe expôs umas telas chamadas de flores maravilhosas. Gente do céu, quando eu cheguei na frente dessas pinturas, eu tive um treco, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionado, eu chorei demais naquelas pinturas da Niobe. E eu falei, gente, vamos acordar, a gente pode fazer flores do nosso coração, da nossa cabeça, flores de outros lugares, e não necessariamente estar só repetindo, né? Se nós falarmos que são flores, né? Eu fiz uma exposição, essa exposição do Musa, que eu chamei O Poder de Dar Nome às Coisas, é esse poder que nós artistas temos a partir das imagens, de estar criando relações que muitas vezes não são claras, mas elas são claras e verdadeiras para nós. Então, isto que eu estou mostrando são flores maravilhosas, né? Ok? Essa pintura tem 1,80 por 2,50, também vai estar na minha mostra. Ok? Não, novamente, flores maravilhosas, né? Essa pintura, ela fez parte de uma exposição virtual com 30 galerias, né, do Brasil, e a minha galeria, a galeria que me representa, a Soma, a galeria, participou, e essa pintura, ela foi selecionada pela Vogue Brasil como uma das melhores pinturas nessa exposição. Fiquei bem feliz. Próximo. Espaços saturados, né? Meio all over, pensando no espaço como, enfim, espaço de flutuação, mas como se essas flores se prolongassem para o espaço como recorte, né? Próxima. Então, essa semente da fertilidade, né? Essa flor que se abre, tem muita gente que percebe uma vagina com essas células que saem, né, propiciando vida, né? E é isso mesmo, é isso que eu estou pensando também, né? Próximo. Próximo. Ó, processos pandêmicos, né? Então, essas palavras foi o que eu consegui reconhecer daquilo que eu vivenciei e daquilo que as pessoas mais próximas me falaram, que eram os medos, incerteza, isolamento e as reflexões, as mudanças, né? Reação, valoração daquilo que você tem, né? Como é incrível você comer uma maçã na pandemia, né? Que era uma coisa que a gente mordia e não ligava, né? E como a gente começa a ter os detalhes, e como os detalhes passam a ter importância para a gente, um gesto, assim, um amigo que te liga, assim, você fala, meu Deus, assim, né? Essa pessoa está lá e ela está pensando em mim. Então, essas ações, essas pontes que foram criadas, pequenas pontes, pequenas, não em significado, mas pequenas pela ideia de aproximação, né? Morte e vida, né? Pronto. Então, gente, a partir daqui eu vou mostrar para vocês alguns dos trabalhos da mostra, que vai acontecer no MUMA, que é uma individual chamada Vermelho. Por que vermelho, né? Porque é uma ideia de sentido de alerta e, ao mesmo tempo, uma busca por uma ideia de paixão e reação, né? Uma coisa meio carne que a gente teve que descobrir por poder
tentar sobreviver, né? Eu vou confessar para vocês que eu não fui procurar o significado de vermelho lá, o Pasteur, não fiz pesquisa, claro, além daquilo que a gente tem comumente no Brasil, né? Não fui a fundo, mas como eu vi esse vermelho, tá? Ok? Então, alguns trabalhos que eu vou mostrar, eu não vou falar o significado, só vou falar o tamanho, né? E porque eu gostaria que vocês fossem na mostra, né, quando ela abrir, tá todo mundo convidado, por favor. Então, é acrílico por sobre papel, né? Papel A3, né? Então, eu desenho com guache, eu espero secar e depois eu venho, principalmente com esses vermelhos, que são os vermelhos transparentes, né? A partir do magenta com o amarelo primário, ele continua transparente. E então eles preservam o desenho que já estava acontecendo antes, né? Então ele cria uma película por sobre esse desenho protegendo e depois eu vou construindo o resto do espaço também, né? Esse eu vou ter que falar. Essa mulher, que é algo meio São Sebastião, né? Percebem que ela também não tem identidade. E eu estava pensando, nossa, eu pensei demais nessa pandemia, né? Eu sou um capricorniano que pensa muito, assim, então eu era uma criança muito quieta, que gostava de ficar sozinho, porque eu pensava demais nas coisas, né? Então, a pandemia me fez pensar muito, 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 muito. Nem sei se isso foi bom, mas enfim. Esse corpo que está aí, um dia eu estava lendo um texto que estava falando das relações de gênero e como é estabelecido esse azul para o masculino e o rosa para o feminino, né? Então a gente sabe que o rosa até o século XIX era masculino e a representação propriamente, por exemplo, da Nossa Senhora na Igreja Católica, ela tem um manto super feminino azul, né? É porque é o céu. Não, porque era feminino, e era delicado o azul, né? É a cor da mãe, né? Da grande mãe. Então, mas de repente, por algum viés, houve essa troca, o azul masculino e o rosa feminino, e eu resolvi brincar com isso, né? Brincar seriamente, por quê? Porque eu estou tratando dessa violência mesmo. Porque estava acontecendo de uma amiga minha que estava sofrendo com o marido em casa, o cara pirou e resolveu cometer algumas barbaridades, né? Então, o que que eu fiz? Eu construí o corpo, eu coloquei o azul como origem, eu fiz a flecha que atinge o rosa, vocês estão vendo ali? Então, eu fiz uma brincadeira séria. Então, parte do masculino atinge o feminino, tá? É um São Sebastião feminino. Essa é uma apropriação de uma foto de um aluno da Belas, eu pedi permissão, era uma foto super bonita, ele me deixou, daí eu fiz esse trabalho no A2, um trabalho bem grande até, colagem. Eu faço alguma coisa com ideia de volume e depois eu coloco cantos de cor, assim, com papel colorido importado, assim. Isso. Esse trabalho é todo colagem, recortado, essa ideia desse espaço amagentado, né, que circunda essa mulher, que é um desenho meu também, tudo colagem. Vocês podem ver até que a marca ali da foto ficou, né, justamente para reforçar essa ideia de colagem. Pintura, colagem, tem algumas coisas ali. Às vezes eu coloco uns papéis com cor no meio, que pode parecer que é um campo de cor com pincel, mas não é, né? Olha, para não falar só que as mulheres sofreram na pandemia, muitos homens sofreram também, né? Muito, né? Esse foi uma história de um amigo meu também que passou por um processo muito difícil na pandemia, né? Então, novamente, parte de fora, né? A ação, essa violência partiu de fora e o atingiu, e ele está circundado por esses espinhos, né? Que o ferem, né? E ele não tem como se mexer muito, porque ele teve que aceitar a situação até o final, assim, né? Não podia fazer muita coisa. Essa é uma foto dele mesmo, né? Esse corpo é um corpo dele mesmo. Um dia ele passou aqui no ateliê, posou para mim, eu desenhei e acabei usando o desenho.
Pintura colagem. Olha, esse trabalho, pessoal, ele é todo feito com colagem, né? Então, assim, eu tenho um monte de trabalhos que eu fiz, eu tenho um saco do que sobra dessas colagens, então eu vou fazendo, vou reestruturando esse espaço e vou construindo esses seres, né? Novamente os seios, né? Por quê? Porque durante a pandemia a minha mãe precisou, você sabe que quem tem câncer a cada 6 meses ela precisa fazer os exames para saber se está tudo bem, né? Então essa é uma varredura no corpo, né? Então novamente, né, nós fomos e novamente novas histórias, novas angústias, novas situações de dor e eu e a minha mãe, a gente tem o péssimo hábito de se aproximar muito dessas pessoas, assim, né? Nesse momento de para dar apoio, falar, olha, eu fiz, eu tô ótima, você vai ficar ótima também, né? E teve uma história tão interessante que tinha uma mãe com uma mocinha de uns 15 anos e a moça falando para a mãe, mãe, não tenha medo, vai ficar tudo bem, os tratamentos hoje em dia são bem avançados, a senhora vai ver, fique tranquila, né? Vamos ter fé, vamos ter esperança, né? E quando o médico chamou, levanta a filha vai, uma menina de 15 anos, e a mãe fica, né? Então, esses seios aí estão falando que eles não têm ser de mais velho, mais novo. Acontece. Pode ser um seio de qualquer pessoa, assim, né? Ok? Ó, novamente, esses corpos que começam a se destruir, eles começam a se desconfigurar e perder essa humanidade, né? A partir dessas políticas verticalizantes. Então, você vai sendo achatado, que você, na realidade, você perde toda a sua estrutura, toda a sua história, toda a sua complexidade, e você vai virando uma massa, né? Mesmo esquema. Esse trabalho, que é pintura e colagem, no A2, eu fiz por causa de uma amiga que ela teve um relacionamento ruim, errado, e ela... Porque assim, né, gente, quando você está apaixonado, assim, você está sofrendo, você vai falar, não, né, a pessoa vai melhorar, vai mudar, não vai, né, a gente vai sofrer até o momento que a gente cansa. Então, esse momento aqui, ela ainda estava naquele momento do sofrer e achar que a pessoa ia ser bacana para ela um dia. Então, ela suplica por esse amor, esse coração ali, ela tenta alcançar esse amor e ela está ferida, né? Bom, essa é uma outra história também, que esse trabalho eu fiz quando o Floyd, lembra do Floyd que foi assassinado nos Estados Unidos, aquele negro, né? E eu fiquei muito chocado com aquela história, porque, por um pequeno grande detalhe, quando ele estava sendo morto, né, sufocado, ele chamou pela mãe. Gente, um homem de 30 e tantos anos chamou pela mãe, eu sofri demais com isso. Para você ver como nós somos frágeis, por mais que nós, mesmo com o tempo, a gente continua sensível e passivo de precisar de ajuda e querer, né? Então, quando ele morreu chamando a mãe, eu pensei nos nossos. Por isso que na testa ali tem o verde e amarelo, que são essas marcas dos tiros e desses corpos que são apagados no Brasil. Esses são os nossos Floyds, né? Os nossos Pedros e Josés brasileiros, né? Não vou falar esse trabalho. Falei que não ia falar, acabei falando, né? Olha o que é vacinado vacinado com agulha de matraca-trica, né? Gente, acho que esse é o último trabalho que eu vou mostrar. Esse trabalho, para mim, ele foi muito significativo, foi o momento em que as vacinas começaram a ser aplicadas, assim. Então teve essa coisa dessa angústia de, eu quero a minha vacina, e de repente a mãe é vacinada, o tio é vacinado, e daí você vai respirando, você passa a ter uma esperança, apesar de tudo que estava acontecendo contra a gente, né, gente? Tudo contra a gente, né? E eu
construir isso aí como se fosse um relicário da Igreja Católica. Você sabe que o relicário é algo que é construído para ter uma imagem sacralizada lá dentro, um pedacinho de osso, um pedacinho do cabelo, né? Então, esse relicário, que é um espaço de proteção, e aquele corpo ali no meio, essa cabeça, representa o povo brasileiro. Assim. Eu estava querendo dizer, nesse momento, estou querendo dizer, que eu quero preservar o povo, quero preservar que a gente sobreviva e que o relicário somos nós, né? O sagrado somos nós e que precisa ser respeitado e que precisa ser valorizado muito mais mesmo, né? Acabou. Emerson Persona, Facebook, Instagram, esse é meu e-mail, gente, quiserem entrar em contato, eu adoro conversar, adoro trocar ideias, tá? E obrigado pelo espaço e por vocês estarem me ouvindo aqui. Obrigada a você por toda essa fala, muito bom ver tudo isso junto. Como eu tinha até falado para você antes, né? Como foi gostoso de ver todos os seus trabalhos ali. Mas antes, então, de eu fazer os meus comentários, eu vou abrir para o pessoal, quem tiver perguntas. O Júlio já se manifestou ali no chat, então, se quiser, a palavra é sua, Júlio. Ok, vamos lá. Bom, inicialmente, agradecer a você pela oportunidade de ver Oi, Ilka. o trabalho. Estou vendo a Ilka agora. Deitada, né? Bem que você faz. Eu queria estar deitado também. Desculpa ter te interrompido. Não, então é isso. Primeiro, quero te agradecer, né, pela oportunidade de conhecer teu lindo trabalho. Obrigado. Emocionante, algo muito conteúdo, muita emoção nas suas obras. E Obrigado. uma coisa que me chamou a atenção é que, em determinado momento, você falou algo como a tensão do corpo que não se sente à vontade em sociedade. Será que ele está me ouvindo? Porque ele saiu do vídeo. Está ouvindo? Estou. Então você falou isso, sobre a tensão do corpo que não se sente à vontade em sociedade. Então isso eu achei uma frase muito interessante, porque afinal de contas isso parece a realidade de praticamente todo artista, porque é muito difícil para que o artista possa se sentir realmente à vontade em um mundo que tem uma trajetória antagônica dele, né? Quer dizer, o artista ele constrói um mundo, talvez até porque ele não consiga lidar com o mundo que inadvertidamente ele caiu dentro, né? Então eu achei muito interessante isso dessa tensão, né, do corpo que não se sente à vontade em sociedade. Mas a minha pergunta seria porque vários seios que você desenhou e pintou, as areolas me pareceram algumas vezes olhos. Não sei se é impressão minha, mas às vezes as areolas e os mamilos me parecem olhos. Então eu me pergunto se realmente essas areolas e mamilos são olhos e esses olhos representam essas mulheres poderosas que você teve na sua vida, ou é você olhando o mundo através dos olhos dessas mulheres? Nossa, que lindo, né, gente? Vontade de chorar. Matou a pau, né? O que eu vou falar? É isso. Se tu consegue enxergar isso, eu vou falar que é isso, né? Muito obrigado por essa leitura linda. Eu que agradeço. Imagina, é isso mesmo. Eu acredito piamente na tua verdade também. Obrigado. Kátia, está com a mão levantada. Olha, Ai, peraí, estão ouvindo, né? Não, na verdade, eu quero falar até bem rapidinho, porque são tantas coisas, mas eu não quero tomar o tempo de ninguém. Primeiro, quero parabenizar mais uma vez essas meninas, que é demais, sabe? Esses encontros é uma coisa, assim, que faz tanto sentido, é tão importante. Então, eu vou falar só rapidamente, porque não dá para passar. Você sabe que eu já admiro seu trabalho, gosto, mas, assim, por que é importante esse trabalho? Eu quero falar um pouco também todos esses encontros que essas meninas brilhantes estão fazendo agora.
Então, por exemplo, a sua história, você trazer um pouco da história, porque a obra, né, você falando quando era criança, tá, isso é uma coisa lúdica, maravilhosa, e tem uma riqueza tremenda, né? Eu acho muito interessante como você colocou essa questão do ateliê, como você trabalha, porque eu não tinha ideia, sempre gostei muito do seu trabalho. Então, nesse encontro, a posição que o artista coloca do seu processo, para mim, é alguma coisa mágica. Sabe, para exemplificar, assim, você vai numa... Eu adoro comer, por exemplo, bolo de aniversário. Então, você vê que é gostoso, é lindo, sabe? Tem vários sabores, texturas, mas você não sabe como que é feito. Então, uma pessoa ir mostrando para você, sabe? Olha, eu compro aqui, eu faço aqui, eu misturo isso com aquilo. Para mim, essa forma de apresentação é mágica, né? Então, achei demais. Então, ver o gestual. E eu anotei um monte de coisa que eu não vou ficar falando, não, eu vou tomar muito tempo de você. Eu amei essa questão das plantas, sabe? Eu sou apaixonada por plantas, por flores. Eu acho que é uma coisa assim, que é uma coisa até meio divina, né? Então, é maravilhoso. E assim, eu vejo assim, o seu trabalho, essa coisa do corpo, da dor, da doença, da morte, mas tudo adornado com muitas cores e flores, né? Então, é fantástico. E aí, só para lançar uma pergunta, que é uma coisa que eu sou uma otimista até o osso, né? Essa coisa do câncer, da pandemia, eu já ouvi falar que pode ser que depois dessa pandemia descubram alguns tipos de tratamento da cura do câncer através do tratamento do próprio vírus, né? Quem sabe você venha fazer um trabalho, né, falando sobre isso, porque a arte cura realmente também, né? Então eu acho que todo o processo. Eu quero te dar um beijo, um abraço, porque é muito legal, é muito bacana. Isso olha, Obrigado. Dá vontade de sair pintando, dá vontade de abraçar todo mundo. Olha, a generosidade de você vir aqui e dar esse... Sabe, parece assim que você tivesse ido num show, pagou um ingresso e não pagou nada, olha que maravilha, mas é o coração. Se você precisar de mim, você sabe que você pode contar, né? Obrigado. Olha, é muito legal. Eu anotei assim, tá o caderno cheio de coisas aqui que eu anotei, que eu fui vendo, eu achei tudo maravilhoso. Obrigada mesmo. Deixa eu fechar o microfone, porque estou eufórica ainda. Obrigado pelo carinho, né? Eu acho que uma coisa que eu quero explicar, que eu sempre falo, eu fiz uma fala na segunda-feira para o EPG, para a Galeria ProEx e para os alunos da universidade. Então, chegou um momento que eu falei para eles, e eu vou falar para vocês também. Gente, eu não sou uma pessoa infeliz, porque eu falo de muita dor, então as pessoas pensam que eu estou me matando, né? Que eu estou me cortando. Mas é assim, ó, eu levo a vida muito a sério, muito a sério, muito a sério. Eu levo as pessoas muito a sério, sabe? E me levo muito a sério, sabe? Então, quando alguém fala para mim assim, eu vou pintar porque é gostoso, porque é terapia, eu falei, não faça, vai viajar, cara, vai acampar na beira do rio, porque a arte, ela vai te fazer sofrer mais ainda, porque você vai acessar campos que, de repente, você não vai nem dar conta, sabe? Porque a pintura é difícil, o desenho é difícil, a escultura é difícil, porque a gente tem um processo de formalização da imagem, você tem que, de repente, estar batalhando, não dá certo, mas você tem... Não é verdade, gente? Então, esse negócio assim, que delícia, vou me aposentar e vou pintar. Não faça isso, pelo amor de Deus, vai viajar, sabe? Vai viajar, não arranja essa perrengue para você. Agora, que ódio quando falam isso. Se você tem agora muita força, como todos nós aqui, né, que a gente tem força e garra e persistência, vamos fazer sim. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa que eu estava falando para a Luísa, momento de desabafo, assim, a gente aqui em Curitiba tem a síndrome do cachorro magro. A gente vai buscar em São Paulo, Rio, a gente tem uma produção maravilhosa em Curitiba, a gente tem que respeitar os artistas daqui, a gente tem que fazer as pessoas escreverem sobre os artistas daqui, a gente tem que visitar os artistas daqui, sabe? Não que a gente não tenha que ver o que está acontecendo em Nova York, o que está acontecendo na Índia, a gente tem que ver, porque é uma relação humana. Mas a gente tem que perceber que as coisas não são boas porque são importadas. A gente tem que parar
de ser colonizado, gente. A gente não é mais território de São Paulo. A gente tem uma autonomia. A gente tem que chegar e falar assim, esses artistas são maravilhosos, eu vou visitar, eu vou prestigiar, tá? Tem São Paulo maravilhoso, maravilhoso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o Brasil é um país de produção muito forte. Mas, gente, vamos se situar, vamos respeitar e vamos lutar pelo que é nosso nesse Brasil. Vamos colocar o Paraná no mapa. Gente, a gente não existe, gente, pelo amor de Deus. Sabe? A gente tem que fazer acontecer, certo? Bom, passou. Emerson, Fala, Bela. prazer em te conhecer pessoalmente, mesmo que virtualmente. Eu te sigo no Face, te acompanho. E a minha pergunta é a seguinte: quando você pinta já desse tamanho, todos os quadros quase todos são grandes, é pensando em expor já em museu e espaços grandes, ou você faz porque você quer? Não, é assim, geralmente quando eu estou produzindo, tenho sempre um projeto, né? Mesmo que eu não tenha nenhum projeto, eu estou sempre produzindo e vou guardando, vou acumulando, tá? Mas como esses trabalhos grandes, eu vou confessar para vocês, são muito difíceis para eu vender, é muito difícil ter uma casa grande o suficiente para esse espaço. Aquele trabalho da Maria Bueno, veio um diretor da Globo, o cara entrou em contato comigo, eu quero esse trabalho, nem sei como o cara sabia dessa pintura, marquei com o cara aqui no ateliê, o cara veio, ficou sentado na frente da pintura, ele ligava para o arquiteto que estava decorando o apartamento dele, cara, é assim, assim, assado, coloca em algum lugar, não cabe, o cara falava, e eu assim, rezando, né, porque é uma grana, né, gente, a gente vai comer, né, precisamos comprar nossa maçã. E o cara ali, assim, eu rezando, Jesus, faz caber, não coube. Daí o cara falou assim, Emerson, pelo amor de Deus, plota essa pintura, faz menor. Daí não quis muito, né? E ele acabou levando desenhos meus, assim, ele acabou levando 20 desenhos, todos moldurados, foi bem bacana, assim. Mas essa pintura não rolou. Então, essas pinturas grandes, normalmente eu estou tratando mesmo para exposição. Tá, obrigada. Esses anos todos, assim, se eu vendi duas, assim, foram duas pinturas, foram muito, assim, porque 3 metros, né, é bem difícil para eu vender, né, principalmente também por causa da relação de tema, né, não é fácil, gente, vamos pensar, né, eu vou colocar, sei lá, vou dar um exemplo super crasso, assim, eu vou colocar Guernica na minha sala para ficar vendo todo dia, não, você não vai suportar, né, gente, aquilo lá é uma tragédia. Aquilo tem uma força muito destrutiva, né, para a gente conviver, tá? Se bem que a Mona Lisa ficaria bonita numa biblioteca, né, mas tudo bem, então, bom, é isso. Agora, os trabalhos tipo 1 metro, 2 metros, são trabalhos que têm uma aceitação bacana, esses trabalhos de papel também, né, mas normalmente quando é muito grande, são bem difíceis mesmo para comercializar, né. Daí eu vou repetindo em exposições, né. Então é isso. Tá, obrigada. Obrigado a você, querida. Marinice. Tem que ligar teu microfone. Só. Emerson, é uma coisa assim, gozada. Eu acompanhei você, lembro dos teus desenhos em 2006, eu estava me formando naquele ano lá em pintura, permaneci mais na delas mais um tempo. Então a gente vê assim o quanto a gente tem, assim como a gente vai agregando valores à medida que o tempo vai passando, né? E dá para perceber o quanto você cresceu desde que a gente se conheceu até hoje, como para mim é a mesma coisa, né? Uma sugestão, você falou dos trabalhos grandes, eu tive um problema sério com trabalhos que me disseram que eram muito pequenos. Eu mandei para os Estados Unidos trabalhos de 1 por 1, e eles disseram que não tem comércio lá porque é muito pequeno. Então, quem sabe você está no mercado errado? Possivelmente, né? Eu acho que essa ideia de trabalho grande,
quando eu estou expondo e de repente tem um trabalho menor do lado, é uma coisa meio pendular, né? Que você se afasta, depois se aproxima. Os trabalhos pequenos, eles são lindos, porque eles são intimistas, né? Você precisa envolvê-los, né? Chegar perto, perceber os detalhes. Os grandes, eles te engolem, né? Você vai no Louvre, você vê lá a barca da Medusa, do Jericó, meu Deus, aquilo parece que vai cair em cima de você, né? 7 metros, né? E ao mesmo tempo você vê uma pinturinha pequena, que é pinturinha em tamanho só, né? Não em relação. Então, não tem como, né, gente? Não tem como. Às vezes, uma pintura pequena, assim, ela explode, né? É forte, né? Então, sei lá, é complicado as coisas de tamanho, né? É verdade, sim, com certeza. Mas é quem sabe seja um mercado interessante para ir para frente. Eu já mandei para os Estados Unidos, assim, mas como você falou, assim, sabe? Um e-mail enrolado, né? Dentro de uns eu canudos. tinha que montar lá. O preço da montagem era muito mais caro do que eu levar ele montado. Então, eu simplesmente mandei 8 trabalhos de um por um, enrolados como um pacote, como se fosse uma mala enorme, e mandei para lá, como bagagem. Ótimo, é isso. E funcionou legal. A gente tem que se virar, né? A gente tem que fazer. Coisas lá. É lógico, é isso aí. Isso aí. Obrigado. Gente, mais algum comentário? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não vamos esquecer a fotinha, hein? Antes de terminar, só para... adorei teu trabalho, Emerson, não te conhecia antes. Eu não sou daqui, estou aqui temporário há pouco tempo, então não... Mas, assim, o que eu mais gostei é da tua coragem de expor o que você está pensando, entendeu? Que é uma coisa, assim, que você tem que superar uma porção de coisas para poder ter essa coragem. E até ter coragem de explicar, né, o que você está pensando. Então, e essa coisa de otimismo, ao mesmo tempo que você expõe o que você está pensando, que nem sempre são coisas felizes, né? Você tem um otimismo, assim, sempre... eu acredito que isso acontece, mas eu acredito que vai melhorar, né? Então, isso é... E aí, tua ideia de ter feito a cobertura dos trabalhos em preto e branco, que eram mais meio tristes e tudo, é como se você estivesse superando, né? Você, tipo, vou resolver o problema, então eu não quero mais acreditar que isso vai continuar permanente, né? Eu vou fazer de alguma forma que renove. Então, assim, é o que mais, assim, as cores, né? A tua paleta de cores é maravilhosa, você é muito, assim, criativo e você parece fazer isso sem pensar muito, apesar de você falar que retrabalha em cima, então a impressão é que tem uma espontaneidade, mas, na verdade, tem todo um processo mental para chegar ao resultado, né? Então, assim, achei extraordinário mesmo, parabéns. Muito obrigado, poxa, obrigado pelo carinho, obrigado. Vou tentar, assim, me rever de uma certa forma, por causa das suas colocações, sempre faz a gente repensar o que a gente está fazendo, né? Então, é bem legal. Eu sempre, pela maneira como vocês reagem, as pessoas, eu também me toco, eu me alimento disso também, né? Então, uma coisa que eu faço é andar na Rua das Flores, meu ateliê é no Tijucas. Então, na Rua das Flores, é uma rua fechada, você não é daqui de Curitiba, é um grande calçadão, e eu fico muito atento às coisas. Então, eu vejo gente chorando, gente feliz, um pai que segura a mão do filho. Essas coisas eu vou recortando. Então, eu penso assim, como que eu vou representar o toque da mão, né? O toque da mão. Como que eu vou... uma coisa que, não sei se eu falei isso para as meninas que foram minhas alunas, né? Eu falo assim, se nós pegarmos cada uma maçã agora e nós mordemos essa maçã, vai ser impossível a gente explicar o sabor da maçã que eu tô experimentando. Então, essa percepção de que nós temos uma vida solitária, partilhada, né? As sensações são muito próprias nossas, né? Então, eu me ligo muito nisso, né? Então, aquela maçã que você está mordendo, ela é tua no universo, cara. Pelo amor de Deus, respeita. Ela não é da Madonna, ela não está comendo isso. Você está vivendo um momento, um vértice universal. Então, eu sou muito assim, olha, aquela gota que cai, como que é isso? Como é que é aquele trajeto de tempo? A pessoa que chora, que verte água, como é que é isso? Né? Então, eu sou muito desses detalhes, assim. Então, muitas vezes os trabalhos, eles não aparecem as coisas que eu quero dizer mesmo. Aqui eu expliquei algumas coisas,
mas eles são tipo um combustível para mim. Tipo assim, eu vou falar sobre isso, como, né? Como, né? Então, assim, ó, LGBT, o negro, a mulher, assim, é um universo que me circunda demais, assim. Então, eu estou sempre tentando resgatar isso, né? Tentando trabalhar com isso, né? E é isso. Mas obrigado. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta, então, porque é no formato, assim, na questão mais formal, na verdade, sobre a cor. Como apareceu para você isso, assim, essas cores vibrantes e todo esse trabalho com ela? Porque ali nas imagens que você mostrou mais antigas, você já tinha isso, né? Aquela aula de desenho já apareceu uma cor vibrante, saturada e tal. Então, como é que aconteceu? Ela sempre esteve presente? Enfim, queria saber nesse sentido. Quem fez Belas Artes na Belas, na sede antiga, sabe que a gente tinha aula de pintura. Lembra do Sérgio? O Sérgio é um professor de pintura. Então, eu comecei a pintar com essas cores e um dia ele falou para mim assim, mas, meu Deus, você trabalha com fauvismo, maluquinho, né? Eu adorei esse termo fauvismo, maluquinho, porque é uma coisa que não está nos livros de história, né? Então, na realidade, era uma super crítica, porque eu estava tratando da cor assim, com muita ferocidade, e ele não estava acostumado, né? Então, quando eu estava fazendo Belas Artes, eu comecei a visitar muito ateliê de artistas, assim, né? Eu comecei também a fazer cursos fora da Belas Artes. Então, artistas que trabalhavam com a cor, eu ia visitar. E como eu trabalhei também com moda há muito tempo, fui para a Europa, por causa tinha muita coisa de cor da roupa, então é muito presente. A casa que eu morava, gente, quando eu era criança, que era uma casa de madeira grande, ela era azul por dentro e vermelha por fora, sabe? Então, assim, a minha família sempre foi uma coisa, assim, de exacerbar essas cores, né? Então, eu vivi nesse universo da cor mesmo, né? Claro que depois você vai estudar, né? Olha, cor fria, cor quente, cor rebaixada, volta branca, rebaixa cor, não vibra tanto, né? E pensar sempre que cor é relação. Tá? Mas você falou uma coisa muito legal, sabe, Ariane? Muitas vezes eu estou tratando da cor como se fosse um experimento. Eu estou testando o limite da cor. Ela não é tão racional, às vezes ela é muito emocional. Eu taco uma cor, eu vou testar e olha, será que funcionou? Né? Eu também tenho que chegar no momento e falar assim, poxa, eu quero testar também esses limites, né? Porque, ficar sentado na frente e ser tão fechado, assim, nossa, né, vermelho com verde, nossa, complementar, vou tratar não sei o quê. Não, às vezes eu taco ali um laranjão e falo, ficou bom, sabe? Não ficou, eu vou desenhar tudo de novo, vou pintando. Então, é um momento emocional e racional. As coisas dependem do dia, assim, sabe? Não sei se eu respondi, Luísa, mas é isso aí, né? Às vezes eu penso racionalmente, às vezes eu não vou pensar, vou fazer. Uhum. E é muito legal que esse seu processo de fazer camadas, assim, vai ter uma presença muito forte, né? Quando às vezes você deixa aquelas bordinhas, assim, de cor do fundo, ou o próprio fundo interfere na cor que vem em cima, né? Isso é muito legal. O Geraldo Leão uma vez veio aqui e falou assim, ele começou a olhar, assim, mas que é esse roxo que tá aqui, esse pouquinho de roxo? Eu falei, Geraldo, o roxo tá lá atrás, assim, aconteceu na semana passada. Daí ele falou uma coisa que é o tempo do artista, né? Que a gente, quando está pintando, a gente está criando essas cápsulas de tempo, né? A primeira pincelada, a segunda, a terceira. Então, você está acumulando, você está trazendo isso, e é uma relação de tempo. Né? Essas tintas que aparecem, esses desenhos que aparecem, é o tempo. É o tempo que eu estou ali, negando ou reafirmando, preservando. Né? E é bem legal também. Vai lá, Ber. Já falei um monte. Não, pegando o gancho que a Emerson falou agora do tempo, eu lembrei muito, logo no começo da apresentação, quando você mostrou aquele retrato que é uma cabeça de lado, com as flores saindo, você comentou que tinha uma relação bem forte com lembranças. Eu lembrei muito de um trabalho da Ana Mendieta, que ela faz essa relação direta de flor com memória, com tempo, né? Quando você falou agora, eu lembrei até, que é um trabalho, para quem não conhece, que ela tá deitada, é um registro de uma performance, né? Ela tá deitada, assim, nua na grama, e tá cheia de flores em cima, e ela fala muito sobre como, para ela, essas flores é uma representação do tempo, da memória, dessa passagem, né, dessas lembranças. Olha, eu vou visitar esse trabalho dela aí.
tudo a Eu ver te mando comigo. depois. Aham, lembrei bastante, porque não só nesse trabalho em si, mas nos outros, né? Como tem essas flores e essa lembrança, essas conexões, assim, esse tempo. Eu achei bem, bem legal. Né, eu até uso falar assim, fazendo pintura contemporânea pintando flor, né? Então, é isso, né? E, na realidade é assim, são flores e não são flores, né? São e não são, igualmente são, igualmente não são. Tem um eco aí, né, gente? Ó, Acho que é do microfone, Sabine, que tá aberto. Ah, sim. O seu também tá aberto, tem que ver. esse trabalho que está aqui atrás, ó, que é um corpo masculino, eu estou falando de sexualidade, né? É quando o corpo se reconhece, ele se aceita sexualmente. Se aceitar é uma palavra meio ridícula, né? Não é se aceitar, ele assume o seu prazer, né? Então, é quando a gente assume os nossos prazeres, as coisas com relação a tudo aquilo que nos constrói com relação ao mundo, a gente paga um preço, né? Então, mas o preço é uma delícia, né? É a verdade, é a nossa verdade. Então, esse corpo, ele está imerso na verdade dele, apesar do que o preço que ele está pagando, assim, sabe? A gente paga o preço para tudo, né, gente? Vamos combinar, né? Mas é bom. Mas assim, você tinha falado sobre os cactos, que iam aparecer várias vezes, realmente eu olhei, seus trabalhos têm várias vezes, o cacto se manifesta em várias situações, é o pescoço de uma mulher, ou ele está espetando a perna do cara. Nesse caso aí, desse trabalho que você está falando, ele está, apesar do homem estar se assumindo, ele, de alguma forma, isso é uma proteção dele, que ele está usando esses espinhos todos dando a volta, que ele Gente, a gente tem que constantemente se proteger. Constantemente se proteger. E a nossa proteção é o quê? As associações, por exemplo, Luiz e Bárbara. É maravilhoso, porque são duas artistas, duas mulheres maravilhosas e que se apoiam. Por exemplo, o meu sócio, eu chamo de sócio, mas é meu amigo, fez faculdade comigo, Francis, que é um artista que eu admiro, eu vou me aproximar dele, porque eu bebo da força dele. Ele me sustenta, ele me segura. Muitas vezes, bicho, fala assim, sabe, eu vou jogar esse negócio. Não joga. Então, a gente tem que criar associações positivas, certo? Gente, tem amigo da gente que serve para ir no bar beber. E tem amigo que serve para a gente trabalhar junto. E a gente tem que saber dividir. Muitas vezes você quer trazer um amigo para perto de você e muitas vezes ele não vai corresponder a isso. Certo? Não vai corresponder. Não quer, não pode. Agora, a gente não pode se afundar dentro da negação do outro. Assim, ó, eu sempre tô junto com gente boa, porque eu aprendo demais com essas pessoas, tá? Eu aprendo demais. Então, é isso mesmo. Tem um ditado bem ridículo que fala como é que é? É junto dos bons que a gente fica melhor. Mas é. Viu, Emerson? Oi. Só para completar, que eu acho super importante cercar de pessoas boas nas amizades e principalmente nos relacionamentos. Você viu como você mostrou muito essa questão toda, né, de mulheres e também homens sofrendo. Me marcou muito essas imagens, essas histórias, né? E que a gente está no mês que é para se discutir isso também, além de tudo. Mas eu acho muito pontual que a gente perceba isso, porque não dá mais para ser quando a gente é criança. Eu lembro quando eu era criança, todo mundo chegava perto, a gente ia brincar naquele dia aquela pessoa era o melhor amigo, né? Mas aí a gente cresce, a gente tem que ver que não é bem assim. E eu acho muito legal isso. Tem pessoas que não é para gente, é só para ser um amigo do bar, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Só que tem aqueles que realmente é para gente trabalhar e tudo mais. A gente precisa da força do outro só que olha só, amor, força não é algo que você tira e fica vazio, ela precisa ser preenchida. Então eu não posso dar amor para uma pessoa e não ter nada dela porque eu vou ficar com um buraco. Eu preciso ser preenchido, eu preciso ter uma troca, entendeu? E muitos desses trabalhos que eu estou falando foram esses amores tempestuosos e negativos, onde causaram buracos e falhas, né? A gente tem sempre que estar preenchendo. Eu vou ver a exposição de um cara, eu me preencho,
sabe? Eu falo assim, meu Deus, o cara é muito bom, que maravilha, né? Ou então eu vou visitar um artista, um colega, um crítico, sei lá, alguém que está produzindo alguma coisa, e eu vou beber dessa pessoa, óbvio, gente. Gente, quando nós pararmos de pensar que é importante a gente ver o outro, a gente vai morrer. A gente tem que estar sempre vendo o outro, enxergando o outro e trazendo o outro para próximo, para perto da gente e se aproximando do outro, sempre. Né? Eu acredito. Belo, você está desligado o microfone aí. Oi, estão me ouvindo? Ah, oi. Oi. Oi, oi. Pode falar, Sabine. Eu não sei, porque perdi um tempão o som, eu não sei se estavam ouvindo quando eu falei, eu não estava. Tá bem ruim para mim aqui o som. Agora eu Só tô te agora a ouvindo. gente tá. Ah, tá. Então, eu falei que quando eu vejo a tua obra, primeira coisa que ela me desperta, assim, é uma dualidade, assim, grande. Porque eu vejo, né, por exemplo, aquelas flores, eu vejo uma leveza, uma coisa, assim, poética mesmo. Uma poética bem legal, mas ao mesmo tempo eu vejo uma planta, às vezes, assim, carnívora, sabe? Uma coisa assim. Eu acho isso que eu acho bacana, essa dualidade que desperta, porque parece que aquilo ali a gente não fixa mais o olhar do espectador, entendeu? Assim que eu vejo. Com relação às cores, eu acho que eu também sou do interior, então eu acho que a gente tem ali, representa uma coisa assim, um calor, uma afetividade, uma coisa de casa de vó, como se falou, de mãe, assim, De varanda. Eu acho muito bacana que isso então prende o olhar. A própria forma das fotos, quando tem fotos do teu ateliê nas redes sociais, o jeito que você arruma tudo assim, a parede toda cheia de obras, né, de presentes, como se falou há pouco, que você coloca as tuas, eu não sei se falou memórias, alguma coisa assim, mas passa essa sensação mesmo, sabe, tá cheio de coisa, mas ao mesmo tempo tá aquele aconchego, assim, eu acho muito bacana mesmo. Então, Gosto muito. Convidados e convidadas, né, a visitar aqui o espaço quando a gente puder, né, eu vou ficar muito feliz. A gente recebe muita gente aqui, eu e França, assim, desde escola, sabe, criancinha até adulto de faculdade, enfim, escolas públicas, né, a gente adora, porque a gente vai estar sempre trabalhando com a cabeça do outro e trazendo, né, é claro que as crianças chegam aqui, veem uma coisa e falam, eu estou vendo um dente aqui. Ele falou, lógico que é o dente. Claro, é a relação que ele tem com o mundo. Né? Eu vou falar, não, olha, o tio está falando isso. Não, né, pelo amor de Deus. Ele está agora percebendo o mundo. Então, a verdade dele é o dente, ele fica feliz. Né? E, ao mesmo tempo, criam alguns projetos. Eu fiz uma fala para Jardim de Infância de criança de 5 anos esses tempos, antes da pandemia. Foi maravilhoso, meu Deus. Eles abraçam, beijam você e são muito carinhosos, assim. Né? Então, é assim. Júlio, você tem mais um comentário? Outra coisa que eu acho, assim, é com a cor, que eu acho que se brinca muito bem com a cor. Brinca no sentido... Sim, porque não é qualquer pessoa que pode se dar esse privilégio de lidar assim com a cor, porque você brinca, como você falou ali, você não segue aquela tabelinha lá dos complementares, tal, você arrisca e joga, mas a tua fatura fica uma coisa que a gente vê que é profissional, não é uma coisa assim. Também é outra coisa que eu acho que segura muito o olhar do espectador. Muito legal. Gente, assim, quando eu estava na Belas Artes, eu pensava assim, o que é o Emerson nesse momento aqui, né? O que esse cara está fazendo aqui? Como é que ele vai acontecer? O que tá, né? E olha, gente, eu vou falar uma coisa que não sei se vocês irão entender, mas eu pinto para mim. Eu tenho prazer com as coisas que eu faço, eu adoro os meus trabalhos. Eu acho que se alguém gostar, para mim vai ser super lucro, assim, porque eu me envolvo tanto... sentimentalmente com essas histórias, com esses objetos, que, claro, teve coisas que eu rasguei, joguei fora, teve pintura minha que virou tapete para o nosso banheiro, sabe? Que as pessoas pisavam em cima, assim, claro, né?
Não é tudo que a gente produz que é bacana, ninguém é genial desse jeito, né? A gente produz muita coisa ruim também, e daí eu, pelo menos, né? Então, mas eu tenho prazer, eu fiz um trabalho, não sei se vocês vão enxergar, eu comecei uma série agora, que são, como que eu trato algumas pinturas clássicas, e eu comecei a fazer esse trabalho aqui, esse aqui é o Nascimento de Vênus, ó, tá dando para enxergar? Então, essas ideias construídas, né? A Judite cortando o pescoço. Então, eu estou começando a trabalhar como que eu faria isso, né? Então, eu estou revisitando. É um projeto que eu não sei se vai para frente, se eu vou mostrar, se não vou, mas eu estou curtindo, assim, sabe? Estou curtindo. E eu acho que a gente gostar muito do que faz, assim, no caso, teu caso, a pintura, né? Também passa isso, sabe? Eu acho que passa todo esse carinho, essa entrega, isso aí também passa bem para o espectador, consegue trocar com isso, né? Essa fatura, ela fica com esse carinho aí. Uhum. Tomara, né? Vocês falaram muito sobre o ruim e o bom, né, em termos de produção, mas eu acho que entre o ruim e o bom, o pior é não produzir. Total. Você falou tudo, cara. Sabe aquele negócio assim, as pessoas gostam e não gostam do que eu faço. Eu acho que as pessoas que não gostam, elas têm tão valor quanto as que gostam, porque elas viram e reagiram ao trabalho. Não gosto. A pior coisa para nós artistas é quando as pessoas não se interessam pela gente. A indiferença é terrível. A indiferença é terrível. A uma obra de arte, a pior coisa que pode acontecer é a indiferença. Agora, se gostou, se gostou, ótimo. Agora, o cara fala assim, mas eu não gosto do que você faz. Não gosto. Cara, ele tem uma construção, ele tem uma vida que fez com que ele não gostasse. Eu respeito o não gostar também. Sério, eu sempre pensei assim. Não gosto, tudo bem. Eu só queria dizer o seguinte, olha, se essa reunião for um pouco mais longe, eu tenho certeza que daqui a pouco vamos começar a ver flores coloridas saindo dos teus ouvidos e dos teus olhos. Nossa, eu acho que com a idade já está saindo pelo, cara. Eu tenho que aparar isso aqui. Vão ser coloridos, com certeza serão coloridos. Vocês estavam falando de relacionamentos, dor, e não sei por que me ocorreu um negócio aqui que eu gostaria de compartilhar. Existe um compositor finlandês maravilhoso que é o Arvo Pärt. E esse cara, mas é fantástico, a música dele, até a maneira como ele constrói as obras dele, e tem uma obra muito interessante chamada Adão e Eva, são obras assim de uma profundidade e de uma força existencial que é um negócio incrível. Então, quando vocês falaram de relacionamentos, então eu me lembrei de uma frase do Arvo Pärt, porque geralmente músico não gosta muito de falar, né? Quer dizer, o músico ele tem que falar através da obra, através da melodia e da harmonia. Mas o Arvo Pärt tem uma coisa muito simples e que eu acho muito profundo e muito lindo, que ele fala assim: dor é ausência de amor. Olha. Arvo Pärt. Escutem o Arvo Pärt, que eu acho que vale a pena. Era isso aí. Que bonito, obrigado. Olha só, bonito mesmo. Tocante, sério. Sério mesmo. Você vai fazer mais algum comentário? Bom, gente, então, né? Olha que reunião rica, né? Todo mundo. Só gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, adorei. Obrigado, Muito, obrigado. com certeza, gente. Todos, Obrigada a todo mundo. Flores para vocês Beijo. todos. Beijos. Vamos Valeu, obrigada, Emerson. Olha, muito Obrigado. legal, adorei. São coisas que vão ficar reverberando ainda, porque são muitas informações com muita riqueza, né? E assim, nós que somos artistas, parece que tem hora que eu acho que as meninas descobriram assim, uma coisa assim, que estava faltando demais, que a gente precisa de mais. São esses encontros, são essas conversas, essa troca. A gente ouve isso aqui, fica com vontade de pintar. Só para encerrar, uma coisa, já que a gente está falando pela APAP,
eu como paulistana, gente, tem muito trabalho muito bom aqui no Paraná, sabe? Realmente a síndrome do vira-lata tem que acabar, tá? Tem que acabar. É do Nelson Rodrigues, não sei se do Cachorro Magro, mas também serve. A gente tem que acreditar, porque tem muita gente muito boa mesmo, né? E vamos não só colocar o Paraná no mapa, mas o Paraná não muda, que nem os baianos falam. Melhor do mundo não, da Bahia! Então, eu acho que tem gente maravilhosa no Brasil, né? A gente precisa descentralizar. A gente só ganha com essa descentralização, porque a troca é muito grande, né? Vamos criar essas pontes, né? Criar essas pontes de relação. Bom, para finalizar, eu quero agradecer demais o convite, né? Vocês viram que eu falo mais que o homem da cobra, né? Como diz o ditado. Eu gosto mesmo e eu aprendo demais com as pessoas. Eu aprendi mesmo muito com vocês. Recebi esse carinho de vocês, isso também me alimenta, né? Tenho muito orgulho das meninas, dessa dupla, né? Elas estão fazendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Estão trazendo essas reuniões para as discussões, né? Espero que vocês continuem mesmo, fiquem bem todos, né? Todos vacinados e felizes. E quando a gente puder, vamos nos encontrar. O ateliê está aberto a vocês, tá? Para uma visitação em loco e para um café com bolo, né? Eu faço café, vocês trazem o bolo. Tá bom. Então, Gente, vamos fazer uma fotinho só antes de encerrar. Eu vou fazer aqui. E aí é isso. Preparados? Pronto. Vou mandar lá no grupo e eu mando para você, Emerson, também. Então, gente, obrigada por mais essa noite, né? Obrigada, Emerson, por participar. Obrigada. Valeu, Emerson. Obrigada Tchau, a todo mundo. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Luísa, Bárbara. Beijo. Tchau, tchau. Beijo para todos.